Brasil perdeu para a Noruega 2-1, mas esse vídeo não é sobre futebol, é sobre um tema muito mais importante. Hoje a gente vai conversar sobre a desvalorização do professor. Mas antes de eu falar sobre os tópicos, vamos ver isso aqui, ó. Fazer um desabafo horrível que aconteceu comigo hoje em sala de aula. O meu nome é Michele, sou professora em São José dos Campos. O que as pessoas precisam saber? Eu quero que as pessoas vejam qual que é o limite que a gente tem que aguentar nessa profissão. Porque eu já ouvi uma série de coisas. Que tem professores que são mais sensíveis e que não sei o quê. Agora, até que ponto tem que ser forte? Por que eu tenho que ser forte? Pra aguentar o que mais? Os alunos já não estão fora do limite completamente. Eles não têm mais para onde buscar as dopamina deles. O menino simplesmente achou que tudo bem ele pegar um pedaço de vidro e colocar no meu copo, se exibir para a sala vê. Essa cara é uma dor muito grande. A sala viu o que estava acontecendo e ficaram de murmurinho. Ao invés de me falar o que tinha acontecido, o que ele tinha colocado, tipo, o pessoal viu e eles não falaram e ainda ficaram, se eu fosse você, eu não beberia essa água, professora. Eu quero saber o que vai ser feito, o que tem sido feito, o que tem sido planejado. O que tem sido planejado para tratar de problemas psicológicos dentro de escola, porque tem. Ou então tá só sendo assim, não, eles vão aguentando, eles são fortes. Até que ponto eles vão aguentar? Porque muitos não aguentaram. Muitos não aguentaram, chegaram num ponto. Outro dia a professora faleceu na frente de todos os aluninhos dela. Só que para muitas pessoas não vai dar. Simplesmente, eu vou sair. Educação, às vezes é um propósito de vida. Às vezes é o que a pessoa quer fazer da vida dela. Ela planejou, ela lutou para chegar lá. Chega lá, ela tem que passar por coisas que ninguém deveria. Eu não sei o que fazer. Então vamos lá, né? Depoimento forte aqui dessa professora. A gente vai falar hoje sobre a desvalorização do professor, a falta de investimento público, como que isso faz isso acontecer, e o motivo que eu acho por que tem essa falta de investimento público. Os pais aqui que não educam mais o seu filho, vem com uma educação positiva que está distorcida, na verdade, gerando assim filhos sem limites, e aí que entra assim as redes sociais. A falta de autonomia do professor, mais especificamente, numa falta de possibilidade de punir o aluno. E vamos falar aqui como que isso pode encaixar também com aquela onda que teve de escola sem partido. E hoje tem muito político que defendeu essa pauta da escola sem partido, não consegue fazer essa ligação. Será que tem? Isso me pega assim pesado, porque professor para mim deveria ser algo muito mais respeitado, né? E a gente vê hoje em dia no Brasil que constantemente a educação ela vai sendo cada vez mais sucateada. A gente está em ano de eleição e aí a gente vê muitos políticos aqui, ó, o políticozinho infeliz aqui, ó, políticozinho aqui, ó, ele tá aqui e aqui tá aqui a nota de real aqui no bolso dele, ó, que tá pegando ali de emenda parlamentar, que tá desviando dinheiro de educação. Olha só o bolsinho dele, a roupa dele toda cheia de dinheiro aqui. Esse aqui é o político, tá? Esse aqui é o político com dinheiro. É todos? Não, não é todos, mas a gente tem. Aí chega essa porcaria aqui, ó, essa subclasse aqui, e ele começa a falar em época de eleição que ele vai cuidar da educação e vai levar a verba pública para a educação. Uma obrigação dele, ele fala como se fosse uma coisa fantástica. Porque não importa quem seja, seja de esquerda, seja de direita ou seja de centro, não importa qual governo seja, há constantemente uma retirada de verba de setores da educação. Você sabia que, por exemplo, as universidades públicas, elas têm uma verba anual em torno de 6 bilhões de reais? Aí você pode falar, é muito. Já a emenda parlamentar,
que era antes o negócio lá secreto, né, orçamento secreto, que agora virou legalizado, por ano em torno de 60 bilhões, 10 vezes mais. Aí eu não sei você, eu preferia que se invertesse. 60 bilhões para as universidades ou para a educação, melhorando o ensino do país e colocando só 6 bilhões na mão desses merda, desses deputados senador, que não faz nada. Época de política fala que vai valorizar a educação. Mas, na verdade, só fode a gente. Então, tem aqui já uma estrutura estatal de desvalorização do professor, desvalorização da educação. Porque um professor, quando você desvaloriza a educação, o salário dele, que antes era assim, olha como que é lindo aqui, o salário grandão, que era assim, agora tá assim, tá pequenininho, porque a verba tá ali. Tem o piso da educação que tem que pagar para esse professor. Só que tem muito estado que não paga. Só que tem gente que vai falar assim, não, a gente valorizou aqui, a gente melhorou o seu salário aí de professor e vamos aumentar 5% em 5 anos. Olha só, a inflação do ano é de 5%. Não vai ter nem correção pela inflação. Isso aqui é só uma hipótese, é só uma ilusão? Isso é o mundo paralelo que a gente vive? Não, isso aqui é o Brasil. Aqui é Brasil, porra. Aqui é o Brasil, fantástico país Brasil. Que a gente fica idolatrando o político e fica demonizando o professor. E a gente vai falar sobre justamente uma demonização mais à frente. Demonização do professor. Ninguém demoniza, não. Será? Será que não há uma demonização do professor? Vamos falar sobre isso aqui. Mas vamos falar do que eu acho o motivo desse sucateamento da educação no Brasil? Então vamos abrir aqui mais algumas páginas que eu vou precisar bastante nesse vídeo. E o que acontece é o seguinte. A gente tem a educação básica, aqui ó, vou desenhar aqui uma escolinha aqui, ó. A gente tem aqui uma escola. Mas essa mesma ideia, a gente pode colocar aqui, ó, na saúde. Deixa eu desenhar aqui uma portinha aqui, ó. Opa, o que é isso? Não sei. Mas tem aqui uma portinha aqui para saúde, ó. Parece mais um castelo. E para educação, uma portinha aqui quadrada. A escola tem 2 janelinhas só. Que tá quebrada, não tem nem janela. A saúde aqui tem um buraco. Só um buraco aqui para entrar luz e vento. Então tá aqui, ó. Tem a saúde e a educação. A gente pode usar essa mesma lógica para os dois. Tem uma verba. Deixa eu pegar isso aqui, desenhar aqui mais para baixo aqui, ó. Que legal. Colocar mais aqui embaixo. E aí tem a verba pública que vai tanto para um quanto para o outro. Deixa eu levantar que eu baixei muito. A verba pública que vai. A verba pública para a educação e a verba pública para a saúde. A gente sabe que isso aqui tá sucateado. Tá uma merda. A verdade é essa. Tá uma merda. Aí chega o político safado aqui, cheio de dinheiro na roupa, e vai falar que vai valorizar a educação e a saúde. E aí, quando a gente olha para esse ponto aqui, a gente percebe que isso daqui é a base. Base do quê? É a base da saúde e da educação no Brasil. Tá aqui, ó. É a saúde pública, vou colocar aqui, saúde/educação pública. Isso aqui é a base, beleza? Aí você não quer ficar na base. Você tem um dinheirinho de sobra e você quer começar a contratar a iniciativa privada. Eu vou colocar aqui a privada. Plano de saúde, escola privada. Eu estudei a minha vida inteira em escola privada. Então aqui, a base é aqui embaixo. Aí você quer contratar uma coisa melhor. Você não quer ter uma saúde de merda para te ajudar. Você não quer que seus filhos tenham uma educação de merda. Aí você contrata. Só que eu tenho uma rede de escolas. E eu sei que a saúde e a educação estão aqui, ó. Vamos colocar aqui um nível aqui embaixo. Isso aqui é da saúde e da educação do Brasil, educação pública. Eu sei que está aqui embaixo. Eu posso simplesmente pegar e colocar um pouquinho mais em cima aqui, ó. Pá. Eu não preciso colocar aqui em cima. Basta eu colocar um pouquinho melhor. E eu falo com você que você vai ser atendido melhor, que seu filho vai ter uma educação, não vai ter greve.
que não vai faltar professor, que é o básico que deveria acontecer, e eu te dou um pouquinho acima do básico. Porque a educação e a saúde do Brasil estão na merda. Estão aqui, ó, horrivelmente na merda. Só que, imagina que o ministério, o governo, resolve colocar mais dinheiro. Resolve, aqui, ó, na escolinha aqui, colocar uma janelinha aqui, ó. Eita! Resolve tirar os buracos que entra o vento e colocar a janela na saúde aqui, ó. Janelinha aqui, ó, que legal. Resolveu fazer isso. Resolveu dar uma pintadinha legal. Resolveu valorizar aqui o médico, o enfermeiro aqui na saúde. Resolveu valorizar, vamos colocar aqui um livrinho aqui, ó. Resolveu valorizar um livro. Um livro não é assim, não. Um livro é... Tô fazendo aula de desenho? Mentira, não tô não. Mas eu tô precisando, não tô? Aqui, ó. O livro, valorizou o livro. Valorizou o professor aqui, ó. O professor tá ganhando mais. Agora tem segurança na escola. Agora tem punição para menino fia do ar que maltrata o professor. Então tem uma valorização ali. Então, assim, não tem mais greve, não tem mais falta de professor, porque estão recebendo bem, então tem gente querendo realmente ser mais professor, em vez de fazer aquela merda do pé de meia para professor, que foi uma coisa ridícula, porque ninguém vai querer ganhar para estudar licenciatura de qualquer matéria que seja para ser professor e depois ser formado lá e ter que tomar caco de vidro quando o fia do ar colocou no seu copo. O que o professor quer, além de ganhar mais, é ter segurança, é poder realmente fazer aquele ofício com uma certa qualidade. Não é só ganhar mais. Não adianta só vou colocar o salário do professor a 10 mil reais. Aí chega lá, um menino te dá uma cadeirada na cabeça e você fica tetraplégico. Olha que legal. Adiantou alguma coisa? Não. Precisa mexer em toda a estrutura. E aí vamos lá. Vamos voltando aqui. Chegou o governo e tirou aqui da base, ó. Agora essa base não tá mais aqui não. Agora essa base subiu aqui para cima, ó. Pá! A saúde melhorou, a educação melhorou no Brasil. O que vai acontecer? A iniciativa privada que antes precisava fazer isso, e aí ela gastava R$1, colocava R$1 aqui, como o governo aumentou para esse ponto aqui, agora a iniciativa privada vai ter que chegar e colocar um pouco mais acima. E para colocar um pouco mais acima, ela vai ter que gastar R$10. E aí você, que hoje olha para a educação e para a saúde e gasta ali, né, no seu convênio, na escola privada, porque é uma merda, quando o governo melhora para esse ponto aqui, você fala, não preciso mais. Eu posso depender do SUS, eu posso deixar meu menino numa escola pública, porque está sendo uma educação legal. E aqui, ó, a iniciativa privada, que linda, nada contra a iniciativa privada, não. Ela começa a perder dinheiro. Isso aqui que eu tô falando é só uma hipótese. Mas você vai lá falar comigo que não existe uma pressão de iniciativa privada em governos para sucatear certas áreas, para depois privatizar, não? Você pode pensar nisso, você pode pensar numa questão de não, eles querem sucatear para desviar, é porque tem muita corrupção. Pode ser isso também. Mas nada e nem ninguém me tira da cabeça que há uma pressão lá nos congressos para justamente piorar aqui, ó, deixar a educação, a saúde, uma merda. Então, isso aqui é o primeiro tópico aqui que eu queria falar, que é o que eu acho que é o motivo desse sucateamento. Legal? Agora vamos para o próximo tópico, que é os pais que não educam, e vamos falar da educação positiva. Quando você chega aqui e vê, deixa eu desmanchar isso aqui, esse pé de meia horroroso, ou coisa ridícula que o governo tentou criar para tentar atrair mais professor, não entende porra nenhuma que está acontecendo, vamos colocar um merrequinha para você formar ali. Aí você forma e não quer trabalhar, aí você vai ser motorista de aplicativo que você ganha mais e tem mais respeito. É foda. Mas então vamos lá. Como que é? Educação positiva. Que as pessoas hoje, na verdade, estão fazendo educação permissiva. Qual que é a diferença disso? Que aí vem o pai, que não educa, tá? A educação positiva, a ideia dela, não é simplesmente você chegar, seu filho fez uma merda, e você vai lá, ó, e dá um tapinha,
na carinha do seu filho, seu filho é feio desse jeito, tá? Seu filho é excomungado, só você acha que ele é bonito. Dá um tapinha na carinha do seu filho. Isso aqui, ó, é agressão. Não ensina porcaria nenhuma pro menino. O menino, você vai e coloca o menino, você vai faz assim pra ele agora, ó, vai pro castigo. Aí ele vai sentar aqui num banquinho, ou você vai colocar ele, não sei se é da sua época, não sei se seu pai e sua mãe já fez isso, minha mãe fez isso uma vez pra zoar meu irmão, meu irmão ficou falando pra ela que, o legal seria ajoelhar no milho. Aí meu irmão começou a encher o saco da minha mãe, aí minha mãe pegou o milho, jogou no chão e falou pro meu irmão, ajoelha aqui, ó. Aí tá lá o menininho aqui ajoelhado. Não sei como que eu vou desenhar esse menino ajoelhado, não. Finge que ele tá ajoelhadinho aqui, ó. Finge que ele tá ajoelhadinho, tá? Ele tá ajoelhadinho aqui, ó. Ajoelhadinho no milho. Opa, perdão. Perdão. Mexeu tudo aí. Eu chutei aqui sem querer o pezinho, tá? Então, voltando aqui, minha mãe colocou meu irmão uma vez ajoelhado no milho. Porque minha mãe batia, era mãe solteira. O povo fala que tem isso trauma, nunca gerou trauma em mim. Não sei se gerou no meu irmão, acredito que não. Mas minha mãe, ela pôs limites. Ela pôs limites. E limite muito bem fixado na minha mente, na mente do meu irmão. Se a gente enchesse o saco, minha mãe solteira cuidando de 2 moleques que era atentado, ela não tinha o que fazer. Minha mãe trabalhava de enfermeira em 2 hospitais, chegava extremamente cansado, com um cansaço emocional do caramba, porque ser enfermeira não é uma coisa muito fácil, e ainda tinha que cuidar dos meninos, que era extremamente atentado. Mas aqui, tá aqui, ó, volta aqui, ó, o pai, isso aqui antes era a punição, ó, só punição. Isso é bom? Não. Isso aqui, ó, só punição, é ruim pro moleque. Porque você, quando isso aqui acontece, ó, deixa eu desmanchar isso aqui, você não coloca limites. Você não ensina o seu filho. Você espera que, por uma questão de milagre, vamos pegar aqui o molequinho aqui, ó, que tá ajoelhado no milho. Você espera que por um milagre vai chegar aqui, ó o milagre acontecendo aqui, ó, vai chegar uma luzinha amarela e vai abençoar o seu menino para ele ter iluminação do que ele fez errado. Você espera que isso vai acontecer quando você só tá ali para punir. Seu menino faz uma merda, você não ensina porcaria nenhuma e você coloca ele de castigo. Só que aí vem a permissiva aqui, ó. Vamos pegar essa coisinha aqui lindinha aqui, ó, que hoje em dia o povo tá adorando utilizar isso aqui. E como que é a educação permissiva? A educação permissiva, que na cabeça das pessoas é a positiva, mas é a permissiva, você permite o seu filho fazer tudo. O seu filho dá um tapa na cara da sua esposa ou da mãe dele, tá aqui, ó, o tapinha na cara, vou desenhar aqui uma mãozinha bem pequenininha aqui, ó. Mãozinha bem pequenininha aqui do seu filho. O seu filho, ele tá meio com os dedão, ele tá em fase de crescimento. Ele tá aqui com a mãozinha pequena e tá aqui a cara da sua esposa. Olha o narigão da sua esposa aqui. Tá aqui, ó, a cara da sua esposa e tem o cabelão, né? Mulher tem cabelão. Às vezes não, né? Às vezes ela não tem cabelão, não. Aí chega o moleque e faz assim, pega a mãozinha dele, dá tapa na cara da mãe. E aí, chega a mãe ou o pai e não faz nada. Acha bonitinho, acha legal, não coloca limite. Permitiu. Aí o moleque, ele cria algum tipo de limite? Não. É o moleque que chora à toa e você não ensina nada pro moleque. É o moleque que xinga a sua mãe, xinga o seu irmão. É os filhos que estão brigando e os pais estão nem aí. Não tira o celular da mão da criança. E aí você vai permitindo, porque você acredita que é assim que educa. Você não pode colocar limite, você não pode dizer não, porque isso vai traumatizar a criança. Ô tadinho, deixa eu te contar uma coisa, que viver em sociedade é colocar limite na criança. Se você não coloca limite na criança, alguém vai ter que colocar. Eu lembro uma frase que eu vi muito legal, tava a mãe batendo o moleque no meio da rua. Aí chegou uns policiais e foi abordar a mãe. Falou assim, por que você tá batendo nele? Aí falou assim, é meu filho. Tá, mas por que você tá batendo nele? Aí a mulher falou assim, eu tô batendo nele agora para vocês não terem que bater nele depois. Isso é colocar limite. Ah, mas tinha que apanhar? Talvez não. Mas talvez
não colocou limite quando criança. Aí precisa dar uma mãozada na cara da criança para ver se ele aprende alguma coisa. E aí vamos lá, o que seria a positiva? Isso aqui é permissivo, você permite, foda-se, a criança faz o que quiser. A criança, recentemente aqui, jogou um ovo no trabalhador daqui do condomínio que eu trabalho. Jogou um ovo no cara, velho. Por quê? Porque o moleque não tem limite. O moleque não foi educado, que ele não pode bater no outro, não pode agredir. Simplesmente você pode fazer o que ele quiser. Aí pega e joga um ovo. É gente que não nasceu para ser filho, né? Vamos antes de ir pro positivo. Hoje em dia, os pais têm filho para fazer isso aqui, ó. Pegar aqui, ó, que lindo, ó. Isso aqui é um celular, tá? Aqui é a tela do celular. Aí você vai e posta você feliz aqui com o seu rebento num parque. Aí tá aqui a árvorezinha legal, ó. Tá aqui, ó, você posta isso, é para isso que você tem filho. Para educar você não tem, não. Beleza? Então vamos lá. Agora para educação positiva. O que seria educação positiva? É eu colocar limites. Mas colocar limites ensinando, meu querido. O que pode e o que não pode. Eu não vou colocar limites só simplesmente fazendo o meu filho ficando aqui de castigo e ficando aqui no milho. Não. Eu vou colocar limite no meu filho realmente ensinando. É um moleque que chegou aqui, ó. Aqui, ó. Chegou aqui e deu um tapinha, como eu te mostrei, na cara da mãe. Toma, ou na professora, ou na irmã. Toma aqui, tapa na cara. Aí o que você fala? Você fala pra ele, ô meu filho, você não pode fazer isso. O que você fez foi errado. Tá? Aí você chega assim pra ele e faz um exercício mental pra criança. Você gostaria que eu... Aí aqui... Vamos pegar aqui de novo a fotinha. Você gostaria que eu chegasse e desse um tapa na tua cara também, moleque? Vamos aumentar essa mão aqui. Aí aqui tá a mão do pai. E aqui tá o filho que parece mais um passarinho. Aí você imagina se o pai chega aqui e fala assim, ô filho, vou dar um tapa na tua cara, pá! Se você bater na tua mãe, você gostaria disso? Não tô falando pra bater. Tô falando pra fazer um exercício mental. Aí você ensina pro moleque a pensar, pô, se meu pai ou minha mãe me desse um tapa na cara, ia doer. Eu ia gostar disso? Não ia gostar. Então eu dar um tapa na cara de outra pessoa não é uma coisa legal. Aí você começa a ter uma educação mais positiva, você começa a mostrar as consequências do ato do seu filho. Não é simplesmente vou colocar de castigo, não. Você ensina. Meu filho, se você não fazer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Só que isso daqui, ó, a educação positiva... Opa, perdão, errei de novo. A educação positiva, ela cansa. Por que ela cansa? Porque ela gasta energia, né? É muito mais fácil deixar o meu filho sem colocar limite. É muito mais fácil eu simplesmente colocar ele de castigo sem ensinar nada. Mas no momento que eu vou ensinar, aquilo ali vai me gastar um tempo, vai me gastar uma energia. E muitas vezes o pai não está querendo gastar essa energia porque ele não está a fim de cansar, ele já chega cansado, já trabalha 6x1, né? 6x1, tem deputado que não defende o fim disso daqui, você ainda vai votar nesse deputado de merda, que eu sei, e ele ainda vai ser um dos mais votados no Brasil, e talvez você saiba muito bem do deputado que eu tô falando, que chegou e falou que não vai querer o fim da escala 6x1, e você vai votar nele, porque você é um otário, tá? Você é um bosta, um trabalhador que é otário, que fica lá seguindo o cara no Instagram e só fica vendo o que ele tá fazendo, mas não vai ver a votação dele lá no Congresso, vendo que ele tá colocando uma giromba de 32 centímetros mole na tua bunda. E aí, talvez, né, você vai tomar no próximo mandato desse deputado uma de 64. Pode ser que você queira isso, mas tá bom. Aí chega o pai aqui, na escala 6x1, 8 horas de serviço, tomando esporro, xingo, cansado, e ele já chega cansado, ele vai ou ser extremamente permissivo com a criança, permitido a criança fazer tudo, ou ele vai chegar e vai punir o moleque o tempo todo. Mas ele nunca vai colocar limites ensinando, porque isso gasta um tempo maior, isso faz a criança ter que pensar, isso faz o pai ter que pensar. E aí entra aqui agora as nossas queridas redes sociais. Ah, o problema é ela em si? Não, o problema é a estrutura que ela forma para essa criança, esse adolescente. A criança está aqui no celular, ó, lindinha, maravilhosa, mexendo no celular dela. Isso aqui
É um Nokia, Nokia tijolão. Nokia tijolão, e tá a criança mexendo aqui, jogando para cima, jogando para baixo, vendo o que quer. Ela vai comentar alguma coisa, ela vai e dar um like nesse vídeo, porque você não deu like até hoje, até agora. E se você tá gostando do vídeo, eu te convido a fazer um like. Quem sabe você chegar e colocar ali no inscreva-se. Ia ser legal, eu ia ficar muito feliz. Quem sabe você pode até comentar. Ó. A criança não está comentando esse vídeo porque esse vídeo não é para criança. Não é para menino birrento que não tem limite, não. É para você, uma pessoa educada, que vai comentar coisas bacanas, que vai acrescentar na nossa discussão aqui desse vídeo. Eu sei que você tem a capacidade de fazê-lo. Então faz aí pra nós, beleza? Então aqui tá lá a criança dando like, tá se inscrevendo, tá você e adulto comentando uma coisa bacana, mas nas redes sociais. Aí chega aqui nas redes sociais, que é uma coisa legal que acontece bastante, é o bloque. Eu vou bloquear, né? Eu vou bloquear as pessoas. Chegou uma pessoa e comentou uma coisa que eu não gostei, eu vou e bloqueio. Chegou uma pessoa e postou alguma coisa que eu não gostei, eu vou e bloqueio. Chegou uma pessoa e fez qualquer coisa que eu não gostei, eu vou lá e bloqueio. Não existe uma comunicação, só existe um bloqueamento. Eu vou bloquear aquele indivíduo e como se ele não existisse mais na minha vida. Só que na vida real, você não tem como bloquear, você tem como bloquear seu amigo que te xingou? Você tem como bloquear seu irmão, seu pai, sua mãe? Você tem como bloquear o professor? Não. E aí na vida real você vai ter que ter aquela conversa social. Você vai ter que conseguir dialogar com aquele indivíduo que está do seu lado. Você vai ter que conversar com seu professor. Já nas redes sociais, você conversa com quem você quer, dentro da sua bolha. Você olha que seu filho é aquela flor de margarida maravilhosa. Mas na verdade, ela é o espinho da cruz de Cristo para o professor. E aí você vai feliz, serelepe fogoso, dando o celular para seu filho vai se cercando de pessoas que só pensam igual a ele, e aí o estrago tá feito, porque ele não consegue discordar, ele não tem limite, porque você como pai não deu limite pro moleque, e acha que o professor vai dar esse limite pro moleque. Aí olha que legal que acontece, é um menino que nem sequer consegue se socializar adequadamente, ele não consegue conversar adequadamente com o professor. Aí o que ele faz? Ele xinga o professor, ele humilha o professor, ele coloca o caco de vidro, aqui ó, um copinho de água, ele vai o atentado e coloca caco de vidro aqui dentro, ó. Olha seu filho aqui, ó, colocando o caco de vidro dentro da água do professor, pro professor beber. É isso que vai acontecer por falta de limite, é isso que vai acontecer porque o seu filho acha que ele pode bloquear os outros na vida real, mas na verdade ele não pode. Olha só que coisa triste que está acontecendo, já são 32 minutos de vídeo aqui, e aí, já gerou filho sem limites, não já? Vamos falar agora a falta de autonomia do professor, principalmente para a questão de punir. Antigamente, se você fizesse alguma merda pro professor, o professor falava assim com você, ó, toma aqui o meu dedão, o dedão do professor feliz, vai para onde? Vai para a diretoria. Hoje em dia tem muita escola que o professor não pode mandar o peste para a diretoria. Tem que aguentar o menino dentro da sala de aula. Você vai para suspensão, né? Vamos suspender o moleque por uma semana. Vamos simplesmente excluir ou simplesmente retirar a matrícula daquele indivíduo daquela escola. Ele foi expulso da escola. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia, em escola pública, um moleque que vai mal, ele passa do mesmo jeito. Ele sendo um bom estudante ou um mau estudante, ele passa do mesmo jeito. Hoje em dia, até em escola privada, isso acontece. Hoje em dia, é aconselhado para o professor a dar uma nota para o aluno A ou B. Ele não pode dar um F, porque senão o menino fica triste. Ele não pode dar um E, porque senão o menino fica triste. Então tem que dar um A ou B, ou seja, tem que passar o moleque também. Caso você ache que não acontece em escola privada, eu te recomendo você dar uma estudada, uma analisada, uma pesquisada para você ver que isso acontece também. É aconselhado para o professor ser
permissivo ao aluno. O aluno tá xingando, tá brigando, tá achando ruim, você não pode mais chamar a atenção. Como eu disse, você não pode mandar ele aqui para a diretoria, você não pode expulsar, você não pode fazer nada. Você tem que deixar o moleque fazer o que ele quiser. Porque hoje em dia a educação, ela não é mais uma questão para justamente educar. Hoje em dia a educação, os donos das escolas veem isso aqui como uma forma de ganhar um dinheirinho legal. Porque se a educação, como a gente viu aqui, mais aqui em cima, do Brasil é uma merda, se eu colocar um pouquinho melhor, já ganho um dinheiro bacana. Então eu vejo, às vezes, eu ver alunos, eu vejo clientes. E aquela lógica que o cliente tem sempre razão. É igual a sua esposa, né, que tem sempre razão. Aqui o cliente, ele tem sempre razão. E o cliente é quem? O cliente é o aluno. Então, eu já não posso mais suspender, eu não posso mais excluir, eu não posso mais expulsar, eu não posso fazer nada. Porque se eu fizer isso, eu vou perder cliente. Perdendo cliente, eu perco dinheiro. E eu não quero perder dinheiro. E aí, com isso, você percebe que toda a estrutura da escola não está mais voltado para educar. Não está mais voltado para absolutamente nada, para deixar um cidadão melhor. Mesmo assim, o professor, ele tem que passar apenas conhecimento técnico. Ele não tem que ensinar o seu filho a se dar bem na sociedade, a conversar, a socializar, não. É só conhecimento técnico, mas os pais, como não estão ensinando nem como socializar, nem aceitar o outro e as diferenças do outro, o que é que acontece? É que o professor tem que passar, além do técnico, tem que passar o conhecimento social, né? A educação social, de como se comportar no meio das pessoas. E isso é um problema, porque isso não é a função do professor. E aí ele começa a ter limites justamente no professor. Ele começa a ver o professor como um vilão, quando os pais é que são o vilão. Ele olha para o professor e acha que ele tem que ser humilhado, ele tem que ser apanhado, ele tem que ser xingado constantemente, porque tudo isso aqui, está sendo contribuído, não sei se você percebeu, falta de investimento público, pais que não educam, os meninos que ficam na rede social acham que pode bloquear todo mundo, a falta de punição que o professor não tem mais autonomia para isso. Além disso tudo, somando a tudo isso, como é que você vê, vamos escrever aqui, como você vê a profissão de professor? Como que você vê isso? Você vê como profissão bacana? Ou você vê ela como uma segunda classe? Na minha época de escola, de ensino fundamental, ensino público, ensino médio, quando alguém fazia professor, né, ia fazer um curso para ser professor, já era visto isso lá em 2008, 2010, como alguém que não teve capacidade de passar engenharia, medicina, enfermagem, direito. Aí ia para licenciatura, porque simplesmente não conseguia fazer outros tipos de formação, porque era mais concorrido. Então, o professor hoje ela é visto justamente como uma profissão de segunda classe. E se eu olho isso como uma profissão de segunda classe, eu enxergo também que existem profissões de primeira classe. E se eu vejo que eu tenho uma primeira classe, o que eu faço com o da segunda classe? Eu faço discriminação com o professor, porque ele é inferior a mim. No momento que eu olho para o outro que ele é inferior a mim e eu considero ele inferior a mim, eu simplesmente eu não vou tratar ele como igual. Eu vou pisar nele. Isso aí, infelizmente, é o que é ensinado na nossa sociedade. E aí, desde sempre, né, principalmente na sociedade brasileira, que sempre teve classes superiores e classes secundárias. E aqui a gente pode colocar até uma terceira, né? Uma terceira classe. E aí, discriminação acontece de cima para baixo. Você olha para o professor como inferior. E eu estou perdendo aqui a minha voz. Não tá muito legal. Então vamos finalizar esse vídeo aqui rápido, para eu não perder minha voz de todas as formas. Vamos para o final aqui. E o que tem a ver escola sem partido? Talvez você gostava disso, né? Você achava que o professor, ele era doutrinador, ele corrompia o aluno, né? Ele ensinava o seu filho a ser rebelde, a usar entorpecente, né? Certos tipos de plantinha.
que são 5 negocinhos assim, ó. Se você quiser, esse aqui também pode ser um dedo aqui, e você já sabe o que eu tô falando, né? Fica uma coisa mais legal para você aí, pai que não sabe educar o seu filho. Mas aí tá aqui, ó, o entorpecente. Você, dependendo do seu posicionamento político, você falava que o professor, ele era de esquerda, como se esquerda fosse uma coisa de xingamento, né? Se tornou um xingamento, seu esquerdista. Até o de direita, seu direitista, se tornou um xingamento. Aí quando você vê a escola sem partido, que coloca o professor como um doutrinador, eu coloco o professor, vamos escrever aqui também, ó, um professor, letra maiúscula, como um inimigo. E o que eu faço com o inimigo? Eu tenho que eliminar. E aí hoje tem deputado lindo, maravilhoso, que defendia a escola sem partido. E esse deputado não consegue fazer essa ligação aqui que as suas ações tiveram. Não, isso não vai acontecer jamais. Porque você fazer esse desenho mental, você pode começar a pensar que suas ações não são aquelas ações muito boas. Os seus seguidores, se fizerem um desenho mental disso daqui, ó, fudeu, lascou, complicou de vez. A gente vê isso claramente quando as pessoas vão nas universidades e vão em certos tipos de curso que historicamente é mais de um lado político, geralmente de esquerda, pelo menos é o que eu vejo. Teve até um doidinho que se matriculou na escola de História, na faculdade de História, na Universidade Federal, e gravava vídeo ali. História é naturalmente mais de esquerda, mas só que ele não tinha capacidade de entrar numa medicina. Vai lá ver se é de esquerda medicina, ou vai ver engenharia se é de esquerda, ou vai ver economia. Se economia é de esquerda, porque na universidade naturalmente tem cursos que são mais de esquerda e mais de direita. Mas só que a gente colocou como se a universidade fosse só de esquerda, fosse demonizada, e o professor fosse um doutrinador. E aqui você vai realmente virar para mim e falar que essa escola sem partido aqui, ó, essa merda aqui, não contribuiu nada para a discriminação do professor? Você vai realmente virar para mim e vai falar que a escola sem partido não colocou o professor como um inimigo e como inimigo ele tem que ser eliminado? Realmente? Isso nunca aconteceu, né? Então é isso, meus queridos. É uma tristeza falar sobre esse assunto, porque a educação no Brasil é uma merda. E só piora. E aí tem mais casos de agressões. Mais casos sem punição. Porque afinal, o que vai acontecer com esse aluno que colocou um caco de vidro no copo do professor? Provavelmente nada. Ele vai continuar lá na aula, na escola, vai continuar convivendo com o professor. O agressor convivendo com o agredido. O professor que devia ter autoridade, agora ele tem medo. Ele tem medo no momento que entra na sala de aula, até no momento que ele sai. O local que antes ele ensinava, agora ele fica receoso do que ele vai ensinar. Ele fica receoso porque ele não pode fazer nada. E aí a gente poderia até falar sobre as escolas, cívico-militares. Mas isso aqui fica para talvez um outro vídeo. Porque agora minha voz já está acabando. E aí, se eu não ganhei o seu like até agora, por favor, dá o like aí para nós. Como eu disse, se inscreva, porque isso me ajuda bastante. Se você quiser ainda, você pode comentar. E se você quiser ainda olhar os meus produtos na descrição, eu vou gostar bastante, tá bom? Eu vou deixar aí um link bacaninha. Quem sabe você se interessa por um dos produtos. Tem um produto de confiança, porque a nossa vida, a nossa sociedade vai diminuir na nossa confiança. E eu te ensino a aumentar a sua confiança. Tem um produto, um e-book, e esse é baratinho, os dois são baratinhos, que é de procrastinação, que eu te ensino justamente as raízes, porque não adianta nada eu falar para você fazer aqui um negocinho dividido nas dias da semana, que você não pode quebrar a corrente. Não adianta nada se o problema for emocional, beleza? Então é isso, dá uma olhada aí, caso você queira contribuir mais, para eu continuar criando conteúdo. Valeu!